Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Esse é o episódio número 152, gravado na noite de 30 de novembro de 2025. E vocês estão notando que eu estou em outro cenário. Eu tenho à direita na minha casa o meu escritório, aquele que vocês veem normalmente eu gravando, mas eu agora resolvi gravar este vídeo em especial, 152, na minha biblioteca. Vocês estão vendo aqui a biblioteca recentemente organizada. Eu tenho aqui cerca de 600 volumes e mais revistas, mais anotações das empresas por onde eu passei, uma série de informações. E por que eu estou começando esse episódio 152 fora do meu estúdio de gravação e mostrando a minha biblioteca? Por um motivo muito importante. Vocês imaginem nestes 28 anos de consultoria e mais 13 como executivo do Gerdau e mais 2 trabalhando numa multinacional alemã, são 15 mais 28, são 43 anos de trabalho. Eu comecei a trabalhar com 13, 14 anos de idade. Vejam o seguinte, quantas pessoas, dos recepcionistas dos hotéis e das empresas até os presidentes, eu já falei. Eu já atendi, nesses 28 anos últimos de consultoria, mais de 220 empresas. Então você imagina os milhares de pessoas, entre empresários, CEOs, diretores, porteiros, operadores, analistas, assistentes, estagiários, trainees, gerentes gerais. Eu já falei. E faz uma semana, uma analista de um cliente atual, ela, pressionada em algum momento, ela me fez uma pergunta muito interessante e que simboliza muitas destas centenas de pessoas que eu conheci ao longo desses anos todos. Ela disse assim: puxa, Mubarak, mas às vezes você fala alguns conceitos que são muito importantes, mas são muito difíceis de aplicar na prática, Mubarak. Entenderam, gente? E como essa pergunta veio de uma pessoa muito honesta, muito trabalhadora, muito estudiosa, eu fiquei pensando, puxa, isso aí vale um vídeo. E o que eu quero compartilhar nesse vídeo, qual é a relação entre essa biblioteca toda atrás de mim, essas anotações, esses dados, esse conhecimento todo que está aí atrás de mim, e a pergunta dessa moça, na semana passada, ela fez essa pergunta mais exatamente na terça-feira da semana passada. Qual é a relação que existe? Eu trouxe nesse vídeo 5 pontos sobre esta pergunta e sobre a relação dessa pergunta com uma biblioteca. E eu gostaria de compartilhar porque é um conhecimento muito importante. Lápis e papel na mão, porque lá vem conhecimento. Eu anotei esses 5 pontos no meu computador auxiliar. Primeiro ponto. Vocês sabem qual é a minha função? É dizer para as empresas fazerem o correto. Então, a minha missão, anote aí essa frase, ela é rara, abre aspas, tornar o impossível difícil. Fecha aspas. Você entendeu? Quando eu falo, por exemplo, você precisa treinar as pessoas. Quando eu falo, por exemplo, você precisa avaliar o desempenho da sua equipe. Quando eu digo, mais um exemplo, você precisa cuidar do caixa. E o cuidado com o caixa começa com você gastando menos do que você arrecada. Quando eu digo o EBITDA é um indicador maldito, as margens que você apura no DRE, dependendo da sua empresa, podem ser muito imprecisas.
Por isso você precisa controlar a sua empresa pelo fluxo direto de caixa com base em tesouraria. Quando eu digo, você somente deve fazer negócios com pessoas conhecidas. Quando eu digo que o processo mais importante de uma empresa é o processo de seleção, mais importante até do que o processo de vendas, porque se você selecionar as pessoas erradas, elas não vão vender. E por aí vai, eu poderia passar mais 5 horas contando para vocês tudo o que eu já disse para os meus clientes. E a pergunta dessa moça, pressionada ou não, ela é fundamental. Mubarak, você diz para nós fazermos certas ações que são quase impossíveis de fazer na prática. É verdade, mas a minha missão como consultor é ensinar você a fazer o certo, é ensinar a sua empresa a fazer o que em tantas outras empresas na prática já produziu resultado. A minha missão é fazer você conectar-se sempre com a realidade. E a realidade é a sua cultura, é o seu cliente e é o seu caixa. Portanto, anote aí, a missão de um grande consultor é tornar o impossível apenas difícil. É óbvio que é difícil negociar com os clientes e aumentar e diminuir o prazo de pagamento. É óbvio que é dificílimo, negociar com certos fornecedores e aumentar o prazo de pagamento. É óbvio que é dificílimo reduzir o estoque e assim mesmo não ter rupturas. É óbvio que é dificílimo você criar controles precisos para o seu estoque. É óbvio que é dificílimo você mapear processos, criar controles internos, treinar as pessoas, avaliá-las, selecioná-las corretamente, mantê-las engajadas. Tudo isso o Mubarak sabe, porque eu sou empresário, eu tenho 3 empresas agora, eu sinto isso todo dia na pele. É óbvio que tudo isso é muito difícil. Mas a minha missão é tornar o impossível difícil. Sabe por quê? Porque se eu não ensinar os conceitos certos para você, se eu disser, pois é, a prática é diferente da teoria, se eu simplesmente for simplório dessa forma, eu vou fazer com que o impossível continue impossível. O meu pai sempre me ensinou que quem tem conceitos corretos vence qualquer batalha. Portanto, você que está aí me ouvindo, ou você olha para trás, ou você estuda profundamente os melhores autores, os clássicos, gente conectadíssima com a realidade, não teóricos acadêmicos, gente conectadíssima com a realidade que escreveu livros. Ou você estuda isso, gera conceitos na sua mente e os aplica na prática, ou você está perdido. Ou você vai ficar sempre no mundo da pergunta dessa moça, que parece dizer, olha, a prática é uma, a teoria é outra, a prática eu não consigo colocar em prática, e o resultado disso é falência, é recuperação judicial, é tragédia. Esses quase 600 volumes que eu tenho aqui, mais 400 que eu tenho no Kindle, eu tenho uma biblioteca de 1000 volumes e muitas informações escritas sobre todas as empresas, 22 mil arquivos sobre o meu trabalho nesses 28 anos de consultoria. Ali tem muito conhecimento, muito, mas muito conhecimento que liga a mais forte, correta teoria à prática. Se você não tiver o conceito, você está perdido. Eu disse que eu queria compartilhar nesse episódio 152 5 conceitos. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro conceito, a importância do conceito. O conceito é para tornar o impossível apenas difícil. Ponto número 2. Um empresário, um dia desses, me falou assim, Mubarak, me explique o que está acontecendo comigo, disse ele. Me explique se eu não estou ficando velho. Porque eu era caminhoneiro
comecei com muita dificuldade em empreender e hoje tenho uma empresa de aproximadamente 150 milhões de faturamento anual, líquido, quase 200 de receita bruta. E eu não consigo mais o sucesso no meu negócio, mesmo com todos esses anos agora de experiência. Parece que quando eu era jovem eu acertava mais. E a intuição sempre foi a minha base, Mubarak. A intuição, o cheiro do negócio. E isso parece hoje não estar mais funcionando. E aí eu digo para vocês, para contextualizá-los, pessoal, ele está falando parece porque os resultados dele, o caixa, a necessidade de capital de giro, o endividamento, a receita, as margens, todos esses indicadores estão piorando. Esse empresário não é meu cliente, provavelmente nós vamos fechar negócio, mas nos primeiros contatos ele me fez essa pergunta e eu disse para ele, o senhor foi caminhoneiro? Fui. Em qual ambiente é mais difícil conduzir um caminhão de 30 toneladas? Dentro da cidade ou na estrada? E ele me disse, é muito mais difícil conduzir na estrada, Mubarak. Porque dentro da cidade, embora ruas apertadas, aqui ou ali, muitos acidentes podem acontecer, uma mulher grávida pode atravessar a rua sem olhar, uma criança atrás da bola, uma pessoa com dificuldades de locomoção, mas como o ambiente é menor, eu como motorista tenho uma visão bem maior, eu tenho mais controle sobre a situação. Agora, numa estrada há muitos pontos cegos, Mubarak. Há muitos entroncamentos, há muitos desvios, há rotatórias, tem muito mais pontos cegos numa estrada porque é um ambiente muito maior. E eu disse para ele, pronto, o senhor já respondeu a sua própria pergunta. O senhor levava o seu negócio na intuição quando a sua empresa era pequena. Porque o senhor tinha muito menos clientes, muito menos fornecedores, muito menos empregados, muito menos tudo para controlar. Então, na dita intuição, a coisa ia. Só que agora a sua empresa fatura 150 milhões líquidos, o senhor tem um ambiente muito maior, o senhor tem muito mais variáveis, funcionários, fornecedores, competidores, clientes, regulações que antes o senhor não conhecia e, portanto, o senhor está num ambiente muito mais complexo. E em um ambiente muito mais complexo há vários pontos cegos. E nesse tipo de ambiente, só intuição não basta mais. O senhor precisa de método. Método, conhecimento técnico e liderança. Ele tem liderança, ele tem conhecimento técnico, mas não tem método nenhum e é por isso que ele vai me contratar. Ponto número 3. Um CEO há 2 anos atrás me falou, Mubarak, a nossa empresa ela não pode parar, ela é um caminhão de 30 toneladas descendo uma ladeira a 100 por hora. Ela não pode parar, a música não pode parar de tocar, Mubarak. E eu disse para ele, a sua função como CEO é fazer com que a empresa não dependa desesperadamente da venda. É óbvio que qualquer empresa depende da venda, as minhas empresas dependem da venda, qualquer empresa depende da venda. Mas você não pode depender desesperadamente da venda para comer a janta pelo que vendeu no almoço. Você não pode. É como se eu dissesse para uma pessoa física que está me ouvindo, você não pode depender desesperadamente do seu salário no final do mês para você comer no mês seguinte. Você precisa ter uma reserva. E eu lembro um desses livros que estão aqui, é um livro chamado Antifrágil, de um escritor árabe radicado libanês nos Estados Unidos, chamado Nassim Taleb, que todos conhecem, ele tem muitos sucessos. E o que é o antifrágil? Uma das características daquilo que é antifrágil é aquilo que é menor. É aquilo que não precisa tantas previsões para funcionar. É aquela empresa que é mais sustentável diante de choques que certamente virão. Então, meu amigo empresário, muito cuidado quando você quer crescer, crescer, crescer. A receita, se as suas margens não acompanharem, se o seu lastro de caixa não acompanhar, se a sua cultura
não acompanhar Caixa Cultura e o seu cuidado com o seu cliente, Caixa Cultura e cliente, você pode estar ficando grande, inchado, com muitos riscos e ser um candidato a tornar-se uma empresa vulnerável, uma empresa frágil, que é o contrário do conceito importante do Nassim Taleb da antifragilidade. Quarto conceito. Um outro CEO me perguntou, Mubarak, como se cresce então? Mas é óbvio que uma empresa tem que crescer, gente. Eu nunca disse que uma empresa não tem que crescer, mas eu disse para esse CEO, sabe como uma empresa deve crescer? Devagarinho. Se uma empresa cresce 10, 11% ao ano em receita e ela mantém o seu lastro, mantém o seu caixa, não se endivida, ela em 30 anos ela estará faturando 20, 30 vezes, 40 vezes mais. Sabe qual é o conceito que também está nesses livros e que é extremamente prático? Você não entende o que é o fenômeno, o poder, a força dos juros compostos. Por isso que você faz bobagens, muitas vezes, quando você quer crescer sem ter cultura para isso, sem ter caixa para isso, sem ter pessoal para isso, se pode dar com os burros na água. E o quinto e último conceito é sobre Warren Buffett. Tá bom, né? Terminar um vídeo falando sobre o maior investidor de todos os tempos, sobre o oráculo de Omaha. E um dos conceitos mais importantes que Warren Buffett e o seu ex-sócio, Charlie Munger, falavam é a melhor jogada, muitas vezes, é não jogar. Quando vieram aquelas empresas .com, a bolha dos anos 2000 da internet, Warren Buffett e seu sócio Charlie Munger foram considerados velhos, ultrapassados, não entendem nada da nova economia, são covardes, estão perdendo a onda, não sabem mais investir. E o que aconteceu? Um monte de gente quebrou e Buffett e Munger, eles estavam com o caixa lotado para comprar empresas boas que estavam sendo vendidas a preço de banana. Não é à toa que o Warren Buffett é um dos homens mais ricos do mundo e não é à toa, anote aí, porque lá vem conhecimento. A empresa hoje no planeta Terra que tem mais dinheiro no caixa líquido, que é o caixa bruto menos as dívidas, é a empresa de Warren Buffett. A Berkshire Hathaway é a empresa com maior caixa. Caixa. Dinheiro, cash, money, bufunfa, pila do mundo. Você vai contestar esse conceito do Buffett? A melhor jogada, muitas vezes, é não jogar. Não sofra a síndrome daquelas 4 letrinhas do FOMO. Fear of missing out. O medo de não estar na jogada. E a manada vai toda. As grandes bolhas aconteceram por isso. Conclusão! Meu amigão, bichão, tá aí o que eu quero para você. Isso aqui tudo foi escrito por gente muito inteligente, por gente muito bem-sucedida e que resolveu compartilhar na prática tudo que sabe. Aqui eu tenho pastas, ali mais pastas e dentro do meu computador eu tenho 22 mil arquivos. Só de perguntas, só de prática. Faça um plano de ação para você aprender, registrar, ler conceitos. Sem conceitos, você está perdido. Paulo Mubarak gravou o episódio 152 na sua biblioteca, na minha biblioteca, em 30 de novembro de 2000.